Rádio Agete, o presidente da Associação dos Juízes do Rio Grande do Sul, o desembargador Cláudio Martinevski, abordou temas como a expectativa com os novos governos, o governo federal e o governo estadual, com relação à entidade, com direção do Tribunal de Justiça, e se é possível diminuir, então, a alta litigância dos gaúchos. Vamos à Rádio Agete com o Eduardo Liens, que nos traz a palavra do presidente da Associação dos Juízes do Rio Grande do Sul, a Júris, o desembargador Cláudio Martinevski. O desembargador Cláudio Martinevski, presidente da Associação dos Juízes do Rio Grande do Sul, está no comando da entidade há quase um ano. Como está o relacionamento da entidade com a direção do Tribunal de Justiça do Estado? O relacionamento é o melhor possível, como é da tradição das relações entre a Júris e o Tribunal de Justiça. Sempre há uma mútua colaboração, há uma soma de esforços para se buscar fins comuns, que ao fim e ao cabo é exatamente a prestação da atividade jurisdicional. Nesse relacionamento a gente sempre procura levar propostas, levar contribuições que possam aperfeiçoar a atividade do Poder Judiciário no Rio Grande do Sul. E qual a sua expectativa para o governo Lula? A expectativa é a melhor possível, né? A Júris tem uma tradição histórica de preocupação, sobretudo com direitos humanos, com a questão das minorias, e acreditamos que isso possa avançar dentro do processo civilizatório que é histórico e precisa sempre ser aperfeiçoado. E a gente entende que neste campo, sobretudo, existe muito espaço agora com o novo governo para a gente poder trabalhar. E aqui no Rio Grande do Sul, com o governador reeleito Eduardo Leite? O relacionamento com o governador Eduardo Leite, como já se deu no atual governo, é o melhor possível também. Tivemos uma interlocução muito grande com o governo, logicamente com algumas divergências, mas acreditamos que as divergências façam parte, inclusive, do aperfeiçoamento. Temos, por exemplo, como a questão da Previdência, tivemos uma interlocução grande, tivemos embates grandes, mas que resultou em ações bem positivas e também no âmbito do regime de recuperação fiscal. Foi outro tema que nós tivemos uma interlocução, um embate grande com o governo, com a base do governo, e que foi bem importante. Eu acho que essas pautas públicas, pautas que dizem respeito às questões de Estado, né? A questão do Estado democrático do direito, a Júris sempre está presente para contribuir para o seu aperfeiçoamento, e acreditamos que o governador Eduardo Leite também tenha essa preocupação com essas questões, e por isso a interlocução e aí o diálogo é sempre importante com um governo que tenha ouvidos para essas questões. Desembargador, o judiciário hoje virou assunto do país. Todo mundo sabe quem são os 11 ministros do STF, sabe mais do que os jogadores da seleção brasileira. Como o senhor vê esse protagonismo do judiciário, principalmente no noticiário? Eu acho que é importante, é relevante. Muitas vezes eu vejo críticas em relação a essa exposição, né? Mas se a gente vai olhar, inclusive, a literatura internacional, essa exposição, de certa forma, traduz uma transparência do Poder Judiciário. Todo mundo passa a conhecer como é que ele atua, e, na verdade, sempre existiu um princípio no Judiciário, que é a questão da publicidade. As nossas decisões, fora aquelas que exigem sigilo para a preservação das partes em relação às suas questões mais íntimas, como é o caso de direito de família, em geral, as nossas decisões são públicas, são fundamentadas, e, de certa forma, essa exposição leva ao conhecimento da população exatamente isso, né? Como é que é a fundamentação, né? Porque o juiz, por ser um profissional que está próximo à questão da interpretação da legislação,
Então ele, de certa forma, não deixa de ser um tradutor dessa realidade normativa, né? Então, cada vez que vem a exposição pública do magistrado, ele pode se dar a conhecer, e isso normalmente eu acho que é positivo. Só para ilustrar, recentemente nós fizemos uma pesquisa de opinião pública, né, tentando abordar exatamente como é que a sociedade vê o Poder Judiciário. Nós entrevistamos, através de uma empresa especializada, mais de 1.000 pessoas para avaliar e mostrar como vem o judiciário, né? Foram membros da sociedade civil, foram membros formadores de opinião, como jornalistas, e também operadores do direito, né? Isso, de certa forma, traduziu isso que eu digo. A sociedade, essas pessoas que foram entrevistadas, em geral, têm uma boa visão do judiciário. Claro que existem críticas em relação, pontualmente, a algumas questões que vai nos levar a exatamente trabalhar a informação a respeito desses pontos. O gaúcho continua sendo um povo que recorre muito à justiça? Exatamente. Como eu tenho um trânsito assim também nacional, é essa ideia que se traduz do Rio Grande do Sul como sendo um estado de alta litigância. Ele, inclusive, proporcionalmente, ele remetia mais recursos ao Superior Tribunal de Justiça e ao Supremo Tribunal Federal do que São Paulo, cuja população absolutamente é um número maior do que o nosso. Então, isso pode se traduzir talvez algo como uma falta de civilidade, mas, por outro lado, acho que traduz também uma consciência maior, uma consciência política, uma consciência jurídica, né, que procura valer os seus direitos no âmbito do judiciário. E isso acho que sempre é positivo. É possível diminuir essa alta litigância? Sim, é possível. Acho que a própria AJURES é importante que ela possa atuar no esclarecimento de ações de cidadania. Também esse é um dos nossos objetivos, que os juízes, nas suas respectivas comarcas, e a AJURES, de uma maneira geral, possa ir até as escolas, porque eu acho que isso aí, na verdade, é algo um pouco da cultura do povo, né? E tem que ser trabalhado através das gerações. Então, eu acho que se a gente puder levar essa cultura da conciliação prévia, né, do entendimento prévio, inclusive da possibilidade de fazer mediações e conciliações pré-judiciais, fora do judiciário, acho que isso é bastante relevante como uma forma de reduzir a judicialização, porque se existem bons motivos para se judicializar, também existem outros tantos motivos para não se judicializar, seja em relação ao tempo, por exemplo, que normalmente uma das grandes críticas em relação ao judiciário é a morosidade. Então, conseguindo resolver isso através de uma mediação extrajudicial, onde as pessoas sentem numa mesa, consigam chegar a um resultado positivo que atenda o interesse de ambas, de certa forma abreviando todo esse tempo que seria seria transcorrido dentro de um processo, com todo o desgaste também, muitas vezes desgaste emocional que se leva para dentro de um processo onde tem um perdedor e um ganhador. E essas portas prévias, nessas portas que o judiciário oferece em mediação, conciliação, elas acabam exatamente trazendo uma série de benefícios e reduzindo vários custos, né, dentre eles a questão financeira, dentre eles a questão emocional que um processo sempre tem. Que alterações o senhor sugere para que os processos sejam mais ágeis? Bom, o Tribunal de Justiça do Rio Grande do Sul há bastante tempo vem investindo na questão da virtualização dos processos, né, da informatização. Há um investimento muito grande, muito pesado na área de informática, na virtualização praticamente de todos os processos. Isso certamente ele diminui os prazos de andamento do processo, o que
que antes havia um ponto morto, digamos assim, na parte cartorária, porque dependia de preenchimento de documentos, de saída de intimações que dependiam muitas vezes de ações humanas, né? Agora, hoje é instantâneo, na medida em que está tudo virtualizado, as intimações, os documentos são todos produzidos dentro do sistema e automaticamente, quando é realizado, automaticamente as partes já tomam conhecimento e isso certamente abrevia o tempo. Então, o investimento em informatização é fundamental, mas claro que a informatização não anda sozinha. Há necessidade de qualificação dos juízes, dos servidores do judiciário, para que eles possam acompanhar essa demanda virtualizada, que ela, de certa forma, acelera, então, o andamento, mas exige sempre, como a nossa atividade é uma atividade que elabora juízos, é uma atividade reflexiva, que sempre tem ali juízes, assessores, servidores, que possam ajudar nesse encaminhamento. Desembargador Cláudio Martinevski, presidente da Juris. Mais alguma informação que o senhor queira transmitir aos ouvintes da Rádio Agerte? Olha, a informação que a gente pode transmitir da Juris é que ela está sempre atuando em prol das melhorias das condições de funcionamento do Poder Judiciário, sobretudo para que os magistrados possam atender cada vez mais e melhor a demanda da atividade jurisdicional e com isso possam estar contribuindo para a resolução dos problemas que as pessoas buscam no judiciário a solução, mas também que isso representa, sob o ponto de vista mais variado possível, uma segurança jurídica, que é um bem importante, um valor social muito grande para as pessoas que possam, então, ter a questão da segurança jurídica e da resolutividade das suas demandas e com isso possam, então, estar livre, digamos, do incômodo que muitas vezes representa um litígio judicial. Ouvimos o desembargador Cláudio Martinevski, presidente da Associação dos Juízes do Rio Grande do Sul, a Juris. Para a Rádio Agerte, Eduardo Liães. Obrigado, Eduardo, que nos trouxe assim a possibilidade de ouvirmos o presidente da Associação dos Juízes do Rio Grande do Sul repercutindo essa questão do relacionamento das instituições, ou seja, do judiciário com o executivo, tanto estadual quanto nacional, essa relação também com a sociedade, né, através dessa litigância que os gaúchos utilizam tanto a justiça, enfim, vários temas de relevância, assim, e sem dúvida a justiça tem, não é à toa que são os três poderes, né, executivo, legislativo e judiciário, que compõem o tripé para a sustentação de uma sociedade democrática.